Começou mais um episódio do Papo Social Media MLabs. E este não é um episódio qualquer. Este é um episódio que temos um convidado super especial, que é o Caio Rigold. Muito bem, palmas para Caio Rigold. Inclusive o Caio que é CEO da MLabs, que é o Chief Executive Officer. Não é qualquer coisa não, né? Nossa, acho que eu não sei nem falar o nome completo. Mas, pra colocar aqui de forma portuguesada, né? É o dono da lojinha, né, cara? Isso, o vulgo isso dono da aí. lojinha. Ajudante geral, eu me intitulo no LinkedIn também, pra facilitar um pouco, né? Exatamente. Mas é isso aí. Aqui a gente vê esse mundo de startup, né? Martech, tem essas coisas de sigla pra todo lado, né? CMO. Estamos também com a Bárbara Duarte, nossa coordenadora de mídias sociais. E eu aqui, Rafael Kiso, CMO, Chief Marketing Officer. Tá vendo? Fazer uma trava-língua depois com as nomenclaturas. Mas por que estamos aqui com o Caio hoje? Né? Por que ele está aqui nos presenteando com essa ilustre presença? Porque a gente vai falar sobre agendamento de posts. Boa. E vamos falar não só sobre isso, né? Vamos falar sobre esse mercado de agendamento de posts, que inclusive a MLabs foi super pioneira, né? Os benefícios, estratégias e a própria ferramenta, né? Por isso que estamos aqui. Bom, já que eu já te introduzi aqui, a gente falou um pouquinho sobre essa história de agendamento, eu quero que o Caio explore aqui com a gente como é que foi essa história da MLabs ter surgido e ter criado basicamente esse mercado de agendamento de posts, né? Boa. Foi a primeira ferramenta aqui do país a fazer esse tipo de gestão de mídias sociais para a gente introduzir a importância do agendamento. Legal, legal. Bom, obrigado primeiro pelo convite, tá aqui com vocês. Parabenizar também, tá lindão esse estúdio, olha isso aqui, conteúdos de primeira aqui, então muito legal estar aqui com vocês. Bom, MLabs, falando um pouquinho de MLabs, né, tá aqui o Rafa, que é o idealizador da história, né, então há 10, 11 anos atrás, mais ou menos, né, Rafa? O Rafa trouxe essa ideia, né, mostrou um pouco pra gente. Pra quem não sabe, a MLabs nasceu dentro de uma agência digital, então assim, é importante que vocês, donos de agências, social medias, né, entendam isso, né? Foi feito por profissionais que estavam dentro de agência para vocês, né? Também muito por conta disso. E veio com um propósito muito forte, assim, da gente ajudar os pequenos negócios, né, a terem uma performance melhor nas mídias sociais, né? Essa é uma base que a gente tinha e também de uma dor, porque lá na agência a gente buscava softwares, só tinha softwares de fora, softwares dolarizados, com preços absurdos, e a gente identificando muitas falhas ali, né? Não necessariamente falhas, mas sentia falta de algumas funcionalidades, features, algo mais voltado para o mercado nacional, mercado brasileiro, e dali a gente uniu o útil ao agradável. Tinha uma demanda muito clara, naquela época a gente já identificava estrategicamente que os negócios começariam a estar presentes cada vez mais nas redes sociais, começar, inclusive, a sua empresa, o seu negócio através das redes sociais, e dali veio a dor. A gente uniu um pouco isso, tem essa dor no mercado, tem a nossa expertise trabalhando dentro da agência, e tem também só softwares de fora dolarizados, né? Então começou o projeto MLabs, e a gente andou muito junto com o social media, o mercado de social media, a gente viu a mudança que aconteceu, né, de 10 anos mesmo, pra cá. né? Exatamente. Então, eu falo 10 anos, gente, é que começou as ideias, a gente começou o desenvolvimento, a gente lançou mesmo a MLabs pro mercado por volta de 2015, mas foi um trabalho, né, Rafa? Começou bem antes de reuniões. Agosto, fazem 8 anos. Julho a gente vai fazer ali 8 anos de produto no ar, né? Mas sempre tem o antes do produto no ar, que é toda essa história que eu tô contando aqui para vocês, um pouquinho de bastidores. Mas a ideia foi essa, então a gente caminhou muito, viu essa evolução, estava sempre próximos ali do mercado de marketing, de social media, e por isso que eu acho que é bem legal. Veio para resolver a dor de você gerenciar as diversas redes que existem, né? Em um único lugar também, em você ter mais produtividade, ter mais inteligência, né? A gente sempre focou muito na MLabs baseada em dados, então você tem relatórios, você tem uma série de funcionalidades ali que não é só o agendamento de postagens, né? O agendamento curiosidade é o até, fim. Né, Caio? Acho que é legal a galera saber, que é uma curiosidade muito importante, que a primeira versão da MLabs
foi relatório. Não tinha agendamento de post, só para vocês entenderem, era só relatórios. Dada a importância disso que o Caio tá falando, que era realmente a gente ter uma base de dados inicialmente para ajudar já desde o D0, né, as pessoas a entenderem o que funciona, o que não funciona, para ter mais resultados. A gente sempre se preocupou muito com resultados, não só com a produtividade em relação a poder se planejar, agendar post para múltiplas plataformas, mas caramba, não é só colocar um post lá no ar, né? Você precisa se basear em dados. Então essa foi muito da essência da MLabs lá atrás, e por isso que inclusive eu brinco com a galera, né? Hoje nas palestras, hoje nas masterclasses que a gente faz ali, as lives, né? Quando eu mostro a tela da MLabs, aquele gráfico dos melhores posts, esse é um gráfico exclusivo da MLabs, não existem gráficos semelhantes em outras ferramentas. A gente quebrou a cabeça para pensar em um gráfico que você pudesse cruzar inúmeros tipos de dados para entender o que está funcionando, né, mais ou não. E isso foi a primeira versão, já foi o início. Primeira versão, né? Começou ali com, acho que Facebook, já integrado com Facebook, Twitter, Instagram. Eu acho que nem tinha o Instagram, depois a gente incluiu o Instagram, e aí, claro, né, ouvindo todos vocês, né, a gente começou aquela relação e foi evoluindo a plataforma até hoje, né, então é um pouquinho da... Não tinha nem o termo social media como profissão, né? A gente tinha agência, quando a gente nasceu, quando a ideia da MLabs nasceu, a gente tinha dupla de criação. Sim. A gente não tinha o social media, a gente tinha dupla de criação, que era alguém que fazia a redação, alguém que era design, tinha o analista de mídia. E o monitoramento. Tinha analista de monitoramento, né? Social listening, era tipo isso, monitoramento. Sim. Quem usava a ferramenta para ver o que estavam rolando, as conversas um coordenador, era bem... Não é tráfego não, tráfego era mídia. Mídia, né? Tráfego é hoje em dia, né? Esse termo tráfego. E por isso que a gente entende muito que a MLabs contribuiu para a formação desse mercado, porque aí primeiro, né, nasceu uma ferramenta, depois, desde o dia zero também, a gente entendia que a gente precisava educar o mercado. Lembra que a gente, no nosso planejamento, né, a gente colocou, não é só colocar a ferramenta, eu preciso fazer com que as pessoas entendam que a ferramenta por si só não vai resolver os problemas delas, elas precisam entender cada vez mais de técnicas, entender mais de marketing, comunicação, de tudo. Ajudar na maturidade, né? E é um dos nossos propósitos até hoje, né, Rafa? Então, muito cedo a gente já colocou conteúdo no ar, né? Nos nossos posts, a gente fez vários cursos gratuitos. A quantidade de posts no blog da MLabs um absurdo, né? Se tornou, desde o começo, né? E que se tornou o principal blog do Brasil com relação a marketing em mídias sociais, né? Com o maior número de sessões. A gente fez um curso gratuito junto com a Stone, com mais de 100 mil alunos, né? Então a gente tem ajudado há anos. Isso aqui hoje, né? É só o próprio podcast, né? Porque a gente entende que a educação é necessária, não é só a ferramenta. Mas é claro que a ferramenta vem crescendo e vem ajudando. A gente chegou, inclusive, a ter centenas de milhares de clientes. Hoje a gente tem mais de 100 mil clientes, né, dentro da própria MLabs. E de fato, o agendamento se tornou um pouco sinônimo de MLabs, né? Isso. Agendar posts, associavam muito e associam muito à própria MLabs. Aí surgiram outras ferramentas no mercado, etc, né? Então essa para introduzir um pouco essa história. E aí a gente vem para o nosso segundo tópico, né? Qual é a importância, de fato, do agendamento na estratégia de mídias sociais, né? E por que pra gente era importante lá na agência e por que a gente construiu uma ferramenta para isso, né? E aí eu já vou respondendo aqui um pouquinho, depois quero saber a opinião da Bárbara, mas assim, naturalmente, agendar post significa que você está trabalhando de forma planejada já é um bom princípio, né? Por que é importante? Para você não ficar nessa loucura do dia a dia de acordar e falar o que eu vou postar hoje, né? E quando você fica nessa loucura, inevitavelmente você vai fazer um conteúdo ruim. Ou melhor, talvez nem conteúdo você faça apenas uma peça publicitária, coloca seu produto, sua marca, um mock-up e fala, vem aqui e compre do meu negócio. E a venda não acontece. Mídia social não funciona dessa forma, né? Então, para trabalhar de forma planejada, você precisa ter cronograma, calendário, pensar de forma antecipada na pauta, editorias, etc. Então, quando você assina a MLabs, isso te força um pouco também a se organizar, né? No calendário da MLabs fica muito mais evidente também se você já preencheu ou não preencheu os seus dias. Tanto que é um dos prints mais tirados, né? Calendário de galera. Milhões. O calendário de milhões. Todo mundo tira um print da MLabs quando ele está preenchido e fala, fiz o meu trabalho. Uma satisfação absurda ali. É uma satisfação muito grande, né? Ver que merecido, inclusive. Merecido. Ver que você trabalhou, se antecipou, o que faz com que você tenha mais tempo para criar conteúdos melhores, cada vez melhores. Dentro da própria MLabs, no time, lá a gente já discutiu muito isso, né? O quanto é necessário a gente dar, às vezes, um sprint
e estar antecipado ali 2 semanas, 3 semanas, e na agência, época de agência, a gente fazia 1 mês antes, né? Para que eu pudesse, inclusive, aproveitar os trend topics. Surgiu um assunto hoje, eu consigo fazer um post hoje sem prejudicar o meu planejamento, a minha pauta? Sim, se você estiver trabalhando de forma antecipada. Eu consigo ter mais paz de espírito e mental, né? Se eu trabalho para interagir também, né? Mais tempo para interagir, a importância disso, que eles já falaram tanto em outros episódios, né? Então E assim, o alinhamento com o cliente, né? Porque não existem posts que são aprovados de cara. Então, a não ser que você já tenha conquistado uma credibilidade absurda com o seu cliente, né? Para quem aqui atende. Duras de ouvir. Vem as refações. Vem a refação. Aí você fala, não, acordei hoje, vou fazer esse post. Tá, aí a pessoa só vai ver daqui 4 horas. Aí ela te dá um feedback. Pô, não gostei disso, não gostei daquilo. Você vai se ver 8, 9 horas da noite fazendo um post e nem publicou ainda. E tá acabando o dia, né? Quem aí não tem essa dor, né? Bárbara, estou falando verdades ou mentira? Está falando muitas verdades, algumas um pouco mais tranquilas, que a gente já ouviu, outras um pouco doídas, assim, né? Eu até tive uma reunião essa semana e eu tava comentando com a minha head o quanto você conseguir se planejar e antecipar abre diversas possibilidades para você. Então, assim, ter um planejamento melhor, às vezes você vai precisar dar aquela sprint para você ter mais tempo para planejar, para analisar um dado. Para estudar. Então, assim, esse planejamento, ele é essencial. E eu gosto muito de usar a MLabs também para colocar rascunhos de ideias, digamos assim. Tem aquela data ali que eu não posso perder. Eu sou muito do papel também, confesso. Gosto bastante de ter anotações na minha agenda, mas colocar ali dentro do calendário é uma maneira, assim, de, cara, não é pra você esquecer mesmo de fazer isso daqui, assim. E pouca gente sabe, né, que tem esse recurso na MLabs. Exatamente. É o recurso de ideias, né? E assim, eu tava até, um dia vai sair esse conteúdo, tá, gente? Eu quero cronometrar quanto tempo dá você agendar ou publicar um post em cada rede social ou pela MLabs, que você consegue fazer e adaptar ali os copies e centralizar todas as suas demandas em uma única plataforma. Então, assim, a MLabs, por exemplo, está presente em todas as redes sociais. Então, a gente tem Instagram, TikTok, Twitter, Google Meu Negócio, Facebook, LinkedIn, YouTube. Agora, você imagina, Pinterest. Agora, você imagina se eu tivesse que... São pelo menos 8 abas abertas no meu computador. Então, assim... dá até um negocinho, né, aqui. Muita exatamente. Mas isso tudo que a gente está falando de agendamento de posts, você citou diversas plataformas, né? Serve também agendar posts para Stories, serve também esse todo racional que a gente montou aqui, serve para Stories, já que, em teoria, o Stories foi feito para você falar aquilo que está acontecendo agora, né? Mostrar agora aqui, tipo Be Real, né? O que está acontecendo agora? Na sua opinião, serve também para Stories? Rafa, na minha opinião, serve muito. Até porque a gente tem essa percepção do social media que, assim, ou você tem que trabalhar com conteúdo real time, ou você tem que trabalhar com conteúdo extremamente planejado. E a vantagem, isso que você citou, né, anteriormente, a vantagem de você estar planejado é que você tem mais espaço ali na sua agenda para você complementar e para você ir fazendo coisas orgânicas ali no real time. Então, assim, você não precisa agendar tudo ou fazer tudo na mão. Você pode fazer um match ali, né, com o melhor conteúdo que você consegue se antecipar e agendar, aquele que às vezes vai te dar um trabalho maior. Mas, cara, tenha ciência que você ter o conteúdo agendado não vai te livrar, digamos assim, de repente ter que publicar um conteúdo ali na hora pela plataforma nativa ou vice-versa. Não é porque você, o meu é lifestyle, então não vou trabalhar com conteúdo programado ou agendado. Cara, dá pra trabalhar. Até porque vou fazer um vídeo, por exemplo, é mais natural, de eu falando alguma coisa. Você pode agendar o vídeo. Você não colocar a hora ali, ninguém vai saber se foi naquele horário ou não. Então, assim, inclusive, quantas vezes, às vezes a gente não grava um story, salve na galeria e publica depois. Sim. Então, assim, ainda mais finais de semana,
feriados, é tudo um fora do equilíbrio, horário. né, Rafa? Assim, você entender o que dá resultado pra você, o que é melhor pra sua estratégia, como que você consegue usar aquele tempo do que já foi agendado, do que já tá planejado a seu favor. Então... E a história do dia a dia, né? Acho que se você não tem nos stories, né, também um planejamento e um agendamento, você fica nessa neura, tem que colocar despertador, talvez, um alerta ali, a tal hora eu preciso publicar tal coisa. Ou o que eu vou falar. Porque assim, você precisa se preocupar com os horários, porque existem horários, de fato, onde as pessoas estão mais presentes nas mídias sociais para ter um melhor resultado, tem que trabalhar de forma planejada pensando nos horários. Então eu não posso postar simplesmente a qualquer momento, então também serve para isso. Então, de repente, é X, é 8 horas da noite. Você não precisa estar lá, de fato, 8 horas da noite fazendo. Você pode ter feito toda a sequência já planejada, né? E deixar tudo agendado para publicar. Faz às 4h30, 5, aí publica às 8, entendeu? O segredo, na verdade, eu acho que é esse mix, né? É você não ter nenhuma coisa nem outra, né? O agendamento, né, de stories ou qualquer outro formato, ele serve muito pelo que a Bá falou aqui. Para que dê uma base para você. E isso não te impede de ficar ligado no que está acontecendo, nos movimentos, e fazer um real time ali, fazer uma curiosidade, compor isso, né? Mas assim, o padrão ali, né? O dia a dia, ele já está planejado, ele te dá uma segurança para que você consiga, de fato, fazer esse conteúdo um pouco mais orgânico, mais real time aí, né? E a boa notícia é que dá para agendar stories via MLabs. Finalmente chegou, Rafael, né? o quanto eu tava esperando essa notícia para responder as pessoas. Sim. Tem agendamento automático. E para quem não sabe, né? Para quem não sabe, porque tem gente que acompanha a nossa história, sabe que tínhamos agendamento de stories até junho de 2021. Né? Aí a própria Meta lançou uma API do Instagram que não tinha suporte a stories, inclusive na época nem Reels e nem carrossel, né? Nem tinha Reels na época. E aí quando eles lançaram a API, a gente teve que se adaptar à nova API do próprio Instagram, então perdemos essas funcionalidades que a gente tinha, inclusive tinha tudo nos stories, a gente podia colocar link externo, colocar interação, colocar marcação, etc. A gente teve que abrir mão disso para se adaptar, obviamente, à API oficial, e a gente agora... Aí foi voltando aos poucos, né? Aí colocaram na API oficial carrossel, colocaram Reels com capa, depois a capa veio, e agora vem o Stories. E aí vem o Stories ainda sem algumas funcionalidades, mas calma que vai chegar. Então assim, a parte boa é, eles estão liberando que já dá pra gente um sinal positivo. E por isso que a gente não tem na MLabs todas as funcionalidades de volta, porque a pergunta que faziam antes era, quando que vai voltar o Stories na MLabs? Mas com aquele recall, né? Com aquele stories, com tudo, né? Então, como está tudo dentro da API oficial, inclusive toda a integração foi feita junto com o time de engenharia da Meta, né? E a gente tem esse bom relacionamento com eles, obviamente queremos estar 100% dentro das APIs, a gente precisa esperar que eles liberem o suporte para isso, para a gente ter também na MLabs. Mas, outra boa notícia é que temos o Stories agendamento automático, então você agenda por dia e aí entra no dia e horário que você programar, e temos os Stories agendados de forma notificada, que você agenda para um dia e horário, você recebe uma notificação via aplicativo da MLabs no seu celular, e você pode terminar de publicar aquilo com a interação, com marcação, com tag de produto, já com baixa tudo, aquela mídia no seu celular, que é uma coisa, uma dor muito forte do social media, que é, você vai buscar o post do cliente, aí você vai lá, cliente A, cliente B, a foto de comida, a foto do cachorro, a foto do marido, e aí no meio tá o post do cliente, então assim... deixa eu até, é legal você falar do notificado, porque assim, eu sei que muita gente tá assistindo a gente, ouvindo, e não tem... E tem aquela sensação assim, pô, mas esse notificado é ruim, é um lembrete, que aí eu tenho que ficar abrindo meu celular na hora. Sim, por isso que a gente tem as duas opções, ok. Mas o que eu quero compartilhar com vocês, gente, como o Kiso falou, a gente tem centenas de milhares de clientes, algumas dezenas de milhares de agências e de profissionais de social media como vocês dentro. E o que a gente ouviu muito? Tem muita gente que se adaptou de uma forma como o Kiso tá falando, como a Bá comentou. Então eles planejam, já tá agendando lá LinkedIn, Twitter ou os outros formatos dentro da MLabs, agenda também o Stories ali, só que, nossa, eu preciso, para mim é muito importante ter o link nos Stories em todos os meus Stories, né? E a pessoa já faz dessa forma e ele escolhe a forma notificada. Recebe o alerta, como eles falaram, a mídia já tá prontinha, já abre o Instagram pronto para você
terminar de colocar os stickers, a localização, o restante das coisas, e aí você publica. Então eu só tô dando esse cenário para vocês, porque pode parecer, você pode ouvir e falar, não, mas isso não funciona, ou isso é... Não, tem funcionado com muitos, centenas de clientes nossos, utilizam dessa forma, né? Claro que tem realidades, mas é curioso ver que tem as duas formas. O automático, que tem também, já vai e disponibiliza, e esse notificado que a gente está explicando, que também tem uma utilização muito interessante para alguns casos, né? Então é legal vocês saberem que existe gente que usa bastante. Eu acho que com o principal benefício de que você já tem todos os outros posts dentro da MLabs. Então você não precisa usar mais um aplicativo. Não, tá tudo organizado lá. O próprio MLabs te lembra naquele momento, né? Tudo no calendário. Tudo no calendário. Então, gente, aprovação. Uma coisa, isso que eu ia falar, que é um dos meus queridinhos, o link de aprovação, assim, que você consegue ter aquele preview certinho, bonitinho. Se o cliente não gostar, ele consegue, ou reprovar, não for cliente, né? Se for seu, sei lá, quem for aprovar a sua rede e tal. Não gostei, consigo. Então você consegue ter, não é só o agendamento, né? Tem todo um fluxo de trabalho ali dentro da plataforma, desde o calendário até a aprovação, até o agendamento, até os relatórios. Então, assim, é só meio café com leite, né, mas gente? Não vale, né, Bá? Você não vale. Beleza. Mas aí eu quero te perguntar, né? Porque a gente tá falando bastante sobre o benefício de agendar para múltiplas plataformas. Então o Caio também citou, você vai fazer o notificado, mas já tá lá também, né? O seu Facebook, já tá tudo, outro resto lá. Reels, tudo, né? Quais são as melhores práticas, na sua opinião, de você agendar tudo ao mesmo tempo e publicar simultaneamente em várias plataformas? Tem muita gente que defende, assim, cara, não posso publicar a mesma coisa em várias plataformas. E não tá errado essa defesa. Mas ao mesmo tempo a realidade é outra, né? A pessoa cria um post pro Facebook, cara, isso aqui serve também pro meu Instagram, que também serve pro LinkedIn. E ponto final. Mas, bom, pensando no meio termo, né? Porque o mundo ideal de todo mundo seria criar um negócio nativo, original para cada plataforma, pensando na dinâmica e no público da plataforma. Mas a realidade que os nossos clientes pedem cara, deixa eu publicar a mesma coisa, né? Sim. Mas qual seria o meio termo, na sua opinião? Dá para, por exemplo, customizar a legenda, pelo menos? Rafa, dá super para customizar legenda, emoji, hashtag. E assim, uma coisa interessante, até vou trazer o exemplo da própria MLabs. Apesar da gente atender, né, muitos milhares aí de clientes, e a gente tá um bom tempo no mercado, nosso time, né, dentro da MLabs não é um time gigantesco, né? Então estamos, inclusive o time de social, muito orgulho, está crescendo aí, conforme esse ano já deu uma guinada, temos mais pessoas no time, mas mesmo assim, vocês pensam que a gente tem aí 8 mídias sociais, a gente não consegue criar conteúdo para todas elas daquele exato. Então, o que a gente começou a fazer? Testar, né? Quais conteúdos da nossa principal mídia social ali a gente consegue desdobrar para os outros canais, fazer algum tipo de adaptação, mas que funciona, que traz resultado pra gente, porque só compartilhar por compartilhar não dá certo, né? E aí a gente descobriu que tem um formato específico nosso ali dentro do Instagram, que hoje é a nossa principal mídia social, que funciona muito, mas muito bem no LinkedIn. E até um tempo atrás a gente não tava publicando porque é isso, né? Tipo, não é exatamente nativo e tal. Então a gente começou a fazer algumas adaptações e pensar nesses formatos. Então, assim, não são todos os conteúdos que estão em uma mídia social, mas que vão para outras. Mas a gente conseguiu fazer esse teste e através da própria MLabs a gente identificou, esses posts aqui, eles estão indo muito bem no LinkedIn. Melhores do que um outro formato que a gente usava só para LinkedIn. Que foi pensado para aquilo, né? Que foi pensado para aquilo. Essa mentalidade de teste é muito importante, né? De você, você já fez aquele conteúdo. E em tese não custa nada você colocar lá, com algumas adaptações, né? Que você já citou, legenda, hashtags, etc. Mas testar isso lá também. Com pode certeza. ser que funcione, e se funcionar, vambora pra frente. Exemplo, a nossa comunicação, ela tem muito emoji, né? Uma comunicação mais fã e tal, a gente usa algumas gírias. E dentro do LinkedIn, para você patrocinar alguns conteúdos, por exemplo, fica a dica também, você não pode ter emoji, senão ele não patrocina. Então,
toda vez que eu vou compartilhar, se é dessa editoria, eu tenho que adaptar, tirar os espaçamentos ali, tirar os emojis, diminuo o número de hashtags, coloco as hashtags específicas pro LinkedIn. Aí TikTok, por exemplo, é a mesma coisa. Vou compartilhar um vídeo ali do Reels dentro do TikTok, do Shorts. São outras hashtags, é um outro número de caracteres, um outro CTA, porque lá, por exemplo, as pessoas já não conhecem tanto a gente, então é uma linguagem diferente. Então, sabe que é legal? Dá para fazer essa adaptação. Dentro da MLabs, né? E a gente já viu que muitos usuários não se ligaram nisso, né? Dentro da MLabs você seleciona 3, 4 plataformas e na própria MLabs você vai ter as abinhas, né? Tem o todos, que é uma legenda que vai servir para todos como base. E aí você vai aba por aba, customizando cada plataforma. Mudando apenas um parágrafo, ou tirando o emoji, ou colocando outras hashtags. E tem um ícone de hashtags embaixo lá do campo de texto, que você pode deixar hashtags salvas. Você pode criar um grupo de hashtags só para o LinkedIn, um grupo de hashtags só para o TikTok. É assim por que exemplo, a gente faz. No LinkedIn são apenas 3 hashtags, que é a boa prática, né? E aí você já deixa ali combinado, e pode criar múltiplos grupos. Um grupo de LinkedIn para, quando eu estou falando da editoria A, um grupo de LinkedIn para a editoria B. Essa estrutura que a gente usa lá são, por exemplo, as hashtags que ajudam melhor no alcance, né? A gente são um pouco mais genéricas ali, então a gente sabe que é um público um pouco mais amplo. Não, esse aqui é da etapa de consideração, então já são outras hashtags, outra estrutura, né? Bom, você falou de workflow muito rapidamente ali de link, mas eu queria perguntar para o Caio aqui, né? Porque a gente tem o link de aprovação, que é uma coisa que está dentro do próprio processo de agendamento, mas a gente também tem uma outra área dentro da MLabs que é o workflow. E tem gente que adora aquele workflow, usa, pede para a gente também, né, desenvolver inovações lá, etc., porque isso ajuda muito as agências, quem tem vários clientes, né, aprovar de forma escalável. Então, Caio, como é que a galera pode usar o workflow, na sua opinião, né? Qual a importância de workflow dentro desse processo de agendamento, né? Não, é muito legal, assim, que a gente tá falando de planejamento, acho que tá claro aqui a importância de planejar o conteúdo, mas lembra no começo que eu citei que a gente foi incubado ali, a MLabs nasceu dentro de uma agência. Então esse workflow, gente, a história é que ele foi feito, né, pensado ali junto com o time da agência, que atendia os clientes, que fazia post pro Facebook, pro Twitter, pro LinkedIn. Então, assim, é por isso que ele é tão usado, né, como você citou, pelas agências aí, o pessoal que usa e gosta muito, né? Porque qual que é a importância dele, né? Além do planejamento, ele dita um ritmo e um fluxo dentro da agência e dentro do processo de criação de post, que não é só um processo de alguém abrir ali o Canva e simplesmente fazer o post, né? Você tem cenários. Então, quando você tem um cenário onde você precisa passar um briefing para uma equipe de criação para fazer os posts do mês de agosto, do Dia dos Pais, do Dia dos Namorados, né? Você tem uma campanha específica com várias peças que vão ser desdobradas. Esse módulo de workflow dentro da MLabs supre isso de uma maneira fantástica, assim, né? Que você consegue ir controlando. Então, briefei, caiu para o redator, caiu para o design, eles subiram ali o texto, a imagem, depois vai para uma aprovação interna de alguém de dentro da agência, ou uma aprovação externa. Não necessariamente você precisa seguir todas essas etapas. Você pode criar seu próprio fluxo, né? Pode criar seu próprio fluxo e falar, eu não tenho um redator, eu não tenho um design, eu mesmo crio as duas coisas, beleza? Você consegue pular. Eu não tenho um aprovador interno, eu aprovo direto com o cliente. E esse workflow é isso, nada mais do que o fluxo de trabalho desde o briefing até o agendamento da postagem. Então, dentro da MLabs, você consegue fazer esse briefing, passar por essas etapas, ter o controle de tudo que você está produzindo dentro da agência, que geralmente a galera usa aí o Trello, usa outras ferramentas assistentes aí para fazer esse controle todo. Inclusive o controle de alterações e pedidos de alterações. Refações, fica o histórico, né? Então eu sei que na demanda aí, muita gente manda pro WhatsApp, pro cliente aprovar. E aí é o que a Bá falou, a conversa flui, aquele histórico se perde, dentro da MLabs fica registrado que o cliente aprovou ou que ele pediu uma refação X. Então, depois que você vê aquilo tudo organizado, acho que além de planejamento, né, a gente tá falando de organização, o que, né, deixa os times com muito mais tempo também para fazer outras coisas, né? Então,
é bem importante dizer que a gente vai desde o briefing ali, do começo de uma campanha, até o momento de você agendar. Então, é bem interessante vocês conhecerem, pelo menos ali, testar, porque tem esse fluxo completo. Isso ajuda, inclusive, na gestão de tempo do time. Ajuda a calcular melhor quanto tempo leva de ponta a ponta para criar um conteúdo, né? E isso tudo, então, ajuda na produtividade. Então, a MLabs, quando a gente fala de agendamento, não é só ir lá e fazer o postzinho agendado, né? É todo esse pensamento. Então, a ferramenta, ela te ajuda nisso tudo, né? Inclusive, ajuda e contribui muito para você manter uma frequência de posts, né, dentro das suas plataformas, que é muito importante você manter a frequência e a consistência. E a consistência é em relação à identidade, em relação às hashtags que você usa, em relação ao conteúdo que você faz. Isso tudo está baseado em editorias, no planejamento. Então, tudo isso que a gente está falando tem a ver. Vamos para os mitos e verdades. Ó, todo mundo até mitos deu uma... e verdades. Dá uma respirada. Boa aqui, postura. Que agora vem pedrada, né? Pedrada, ai. Bárbara, faça a pergunta. Que bom, achei que você queria que eu respondesse já, só passando as piores pra mim, mas beleza. Rafael Kiso, agendar posts pode prejudicar o engajamento? Alcance e engajamento, né? Alcance e engajamento. Porque a afirmação é, mas se eu agendar VMLabs, falaram que meu alcance vai cair. Ou engajamento também, né? Porque muitas vezes as pessoas misturam as coisas. Alcance e engajamento. Alcance e engajamento. Gente, isso é mito, é muito mito. Por quê? A gente, inclusive, já testou várias vezes isso para ver, né? Se realmente, usar a própria API oficial, né, da Meta, do Facebook, do Instagram, tinha alguma diferença. Não. E eu uso a MLabs todos os dias. Todos os meus posts são agendados pela MLabs. Dá uma olhada no alcance e no engajamento desse homem. Aí vocês me falam. E aí nas minhas palestras, inclusive, eu coloco isso. Eu falo, gente, em setembro do ano passado, por exemplo, eu tinha 99 mil seguidores. Aí eu fiz um post que eu alcancei 110 mil pessoas organicamente, agendado e postado pela MLabs. E qual era o post? Alguém adivinha qual era o post? Falava do que o post? O alcance do Instagram está caindo. Olha isso, muito, né? Louco, olha o paradigma, né? Fala, cara, o alcance do Instagram está caindo ano a ano. Por quê? Porque mais pessoas passam a criar conteúdo dentro daquela plataforma. O Instagram ele não consegue crescer em número de pessoas na mesma velocidade que cresce o número de gente criando conteúdo. Ele já bateu 129 milhões de pessoas, passou o Facebook. Então, você tá ali. Então, todo mundo cada vez mais competindo pela atenção das mesmas pessoas. O que faz com que a média de alcance individual de cada perfil caia. E, consequentemente, o engajamento. No entanto, isso vai separando cada vez mais o joio do trigo. Ou seja, vai forçando cada vez mais o algoritmo selecionar ou ter um crivo maior para selecionar aquilo que é muito relevante para mostrar para essas pessoas. Já que tem muita gente criando, tem um volume absurdo de conteúdo para mostrar, eu não consigo mostrar tudo. Então o algoritmo ele tem que filtrar e criar mais critérios ainda para poder falar quem eu vou mostrar. Quanto mais gente, maior a barra do critério, porque não dá para deixar passar qualquer coisa. E por isso que vai ficando mais difícil o jogo. E aí quando eu mostrei que eu com 99 mil alcancei 110 mil, eu falei, tá caindo para você, que faz conteúdo ruim. Porque para quem faz um conteúdo bom, e é conteúdo, não é propaganda, né? Conteúdo de fato, que você pensa de forma premeditada, como que eu vou gerar diálogo através desse conteúdo, como é que eu vou estimular uma conversa através desse conteúdo, não é simplesmente empurrar alguma coisa e sair correndo, não é só agendar, gente, e sair correndo, também tem que estar presente, pensando nessa interação, nesse relacionamento, e é o que eu faço todos os dias. E aí sempre que eu estimulo conversa, as conversas aumentam a taxa de engajamento, que aumenta o alcance, né? E obviamente eu fui ao encontro de uma dor do mercado, que é, tá caindo o meu alcance, tá todo mundo olhando para cá, realmente tá caindo. Mas foi o post para servir para dar esse recado. Boa. Em março deste ano de 2023, eu fiz um outro post, que eu tava já com 143 mil seguidores, e o post teve 199 mil de alcance orgânico. 199 mil de alcance orgânico. É coisa pra caramba no orgânico. Ou seja, não é alcancei 100%, eu alcancei muito mais. Mas tem muita cidade aí, hein, Rafa? E postado pela MLabs. Postado pela MLabs, agendado e postado pela MLabs. Então, gente, tanto Reels quanto Feed e até mesmo Stories não diminui. 99% do tempo tem a ver com o seu conteúdo. 1% tem a ver com as coisas que você não controla. Esse cenário, por exemplo, de crescimento do Instagram, o cenário em que as pessoas estão passando mais tempo em outro formato. Às vezes você fez ali o carrossel
e não existia Reels na época que você fazia carrossel, o seu carrossel bombava. Aí o Reels nasceu. Em outras redes sociais, às vezes. Outras redes sociais também, puxou audiência. E até o externo, muda, gente. né, Você gente? pega uma semana de um assunto polêmico que tá acontecendo, ninguém vai dar uma O atenção pro próprio seu algoritmo, conteúdo. né, vai começando a moldar em cima daquele São assunto. muitas variáveis, né? Muitas pra você variáveis, falar né? O disso. Rafa fala variáveis periféricas ali, né? Então, em relação porque ao... a galera fica falando assim, mas se eu colocar hashtag, se eu colocar tag, se eu fizer a música, se eu colocar isso, aquilo, eu aumento ou diminuo o engajamento, isso tudo é periférico, isso tudo vai te ajudar de alguma forma? Pode te ajudar. Te ajudar ou te prejudicar, Mas assim, né? não é uma coisa significativa a ponto de você achar que só colocar uma música vai viralizar, né? De você usar uma hashtag vai viralizar. É importante usar, mas não é isso. Então a gente já fez, eu mesmo particularmente, né? Já fiz vários testes comparativos. E outro ponto, só para dar um ponto final nessa história. Você mesmo, às vezes, chega a pré-conclusão, caiu. Mas você não está comparando as mesmas coisas. Impossível você comparar. Tipo assim, eu fiz um post ontem pela MLabs e fiz um post hoje fora da MLabs. Com a MLabs deu menos alcance do que quando eu postei sem a MLabs. Mas não foi o mesmo post, não foi no mesmo dia, não foi no mesmo horário e não apareceu para as mesmas pessoas sobre as mesmas condições de variáveis que você não controla, né? Então, é impossível você provar que sim ou que não. O que a gente consegue provar que não é a MLabs que derruba, é porque eu faço conteúdo pela MLabs que vai muito bem e faço conteúdo pela MLabs que vai muito mal. Isso eu consigo provar. Eu falei, cara, eu tô usando a MLabs e tem conteúdo que vai de 20 mil de alcance e tem conteúdo que vai de 299 mil de alcance. Não foi a MLabs, né? Não foi a MLabs que determinou isso. Sim. E até com as conversas que a gente já teve lá com o time da Meta também, todo mundo fala, cara, não tem cabimento isso, né? Então, enfim, mito. Mito derrubado. Caio, eu quero passar pro Caio agora. Vai lá. Agendar posts nas mídias sociais é uma prática que viola as políticas do Instagram ou das outras mídias? E assim, que momento, hein? Chegou o momento de falar um pouco disso. Quero olhar para a câmera, olhar para vocês para responder isso. Não viola, obviamente, mas quero pegar o gancho também da resposta anterior, do mito anterior que a gente tá falando, que é muito casado. Então, só para vocês entenderem, a gente tá falando muito da comparação, o alcance cai quando eu agendo pela MLabs, o engajamento cai quando eu agendo pela MLabs. Pessoal, só para vocês entenderem, a gente utiliza a API oficial da Meta, do LinkedIn, do Google, do Pinterest, de todas essas plataformas. E eles criaram uma API. Eles possuem dezenas de desenvolvedores, engenheiros, cuidando disso. A gente fala com eles. A gente tem relação com esses desenvolvedores, com esses engenheiros, a gente tem reuniões, a gente frequenta eventos dentro da Meta, dentro do LinkedIn, dentro do TikTok. A gente é parceiro deles nesse sentido, né? Estamos lá, já fomos para os Estados Unidos, já fomos na sede da Meta. Então é algo que, assim, eles criam um ecossistema justamente por tudo que a gente comentou antes, porque eles sabem que eles nunca vão chegar num nível que a gente chega, de ajudar as empresas, principalmente os pequenos negócios, né? A ter um workflow, a ter um calendário do jeito que a gente tem, a ter as possibilidades de ter grupos de hashtags, como a gente falou, há tantas outras funcionalidades que não é o core deles. Então, por que não é o foco deles é outro. Por que todas essas plataformas, todas elas, desenvolvem APIs, né? Que a gente fala que é para outros parceiros nichados, como a gente, e outras tantas plataformas aí, conectarem na API deles de forma oficial e ajudar eles. No fim do dia, a gente está levando centenas de milhares de milhões de posts para eles, que talvez eles não teriam. Então, com a MLabs, vocês conseguem fazer mais stories, mais reels, mais N formatos, e para eles é interessante isso, né? Então, a gente é aliado completo deles, né? Então, assim, viola ou não viola as políticas, né? Claramente, a gente não viola, como eu falei, a gente tem um relacionamento com eles, e é normal que se crie isso, né? E essa pergunta vem aqui. Por quê? Porque, de fato, em 2021, né, a gente teve então por que vocês tiveram uma questão com a Meta, né? Eu vou tentar resumir aqui de uma forma bem direta e bem breve para vocês entenderem, né? A gente falou do início da MLabs, que a gente começou só com relatórios sempre integrados às APIs oficiais de todas as redes. O que aconteceu, e vocês vão lembrar disso, é que o Instagram
violentamente, né? Chegou arrasando, né? Quando ele foi lançado e foi crescendo muito. E a Meta ainda não tinha API para publicação, por exemplo, do formato Stories. Então, Stories, eles não tinham API para publicação. E a gente publicava para tudo. Então, você está dentro da MLabs lá, agendando um post para o Facebook, para o Instagram, para o feed, para o Reels. E aí, o Stories não tinha API. Uma demanda muito solicitada pelos nossos clientes, a gente criou uma alternativa para que isso funcionasse. E, gente, isso funcionou por mais de 4 anos, sem problemas nenhum. E assim, vale dizer, né, Caio, que com a autorização dos nossos clientes, exatamente, a gente usava o próprio login do cliente para simular ele entrando no Instagram e publicando stories por ele. Tudo autorizado, ele assinando um contrato de que ele estava autorizando e a gente protegendo todos os dados dele de forma anônima, né? De forma criptografada, né? Então, assim... A gente não guardava senhas de ninguém, em questão de disso. legislação, tudo 100% dentro da legislação. Sim, né? Mas de fato não estava na API. E pelas políticas lá da Meta, então essa é a realidade, né? Então claramente a gente fazia com um único objetivo. Tanto que quem conhece a história da MLabs sabe, a gente nunca entrou em automação, curtir automático, responder automático. Compra de seguidor, né? Compra de seguidores. Aí que rola uma confusão no mercado de automação e o nosso objetivo, para resumir assim, para ficar fácil o entendimento, era poder publicar um Stories. Era isso. Até que chegou em junho de 2021 e basicamente a Meta falou, cara, não dá para fazer desse jeito que você está fazendo. Você tem que fazer via API. Falei, mas via API tem algumas coisas que não tem. Não importa, você tem que seguir a regra do jogo. E ali foi quando a gente teve a questão e a gente falou, tá bom, entendemos, Meta, o resto aqui, né, o Facebook, todos os outros formatos, a gente segue e basicamente eles falaram, não dessa forma tão simples que eu tô falando com vocês, mas assim, se adaptem, vocês têm que se adaptar e seguir. Quando tiver na API, vocês podem publicar. Então, só para vocês entenderem que essa é a jornada e por isso que vem esse mito, né? Mas por que, Caio? Por que eles precisavam que a gente se adaptasse à nova API? Por questão de segurança do login. Porque quando a gente pedia o login para o cliente, ele passava para a gente, através da MLabs, né? Tudo lá anonimizado, criptografado, então passava para a gente. E pela segurança deles, isso era um risco. Era um risco do tipo assim... Mas é um risco, né? Porque a gente tem... Que nem a Bá falou, mas a gente não fazia nada com esses dados, não coletava... Porque a gente tem uma empresa, somos sérios aqui, a gente não faria nada. Mas é um risco, porque outras pessoas podem fazer, né? E aí acontece, é um risco para o próprio cliente, inclusive, trafegar esse login internamente até no próprio time. E isso está escrito na política. Então, assim, não era só uma questão com a MLabs, né? É válido reforçar que na própria política, você, meu amigo, que compartilha o seu login do Instagram com um coleguinha de trabalho, ou você que é um cliente compartilha com a agência, está violando a política de segurança, né? Então, não poderia também. Por quê? Porque existe o Business Suite da própria Meta, onde você vai colocar a agência como um parceiro. Você não precisa dar usuário e senha. Você vai Mas compartilhar a gente sabe que isso acontece. E por isso que eles pediram para a gente adaptar, porque eles também estavam fazendo toda essa adaptação do Business Suite para que todo mundo não precisasse mais compartilhar login com ninguém. Então, a agência com cliente internamente com o seu próprio time e as plataformas também deveriam se adaptar. Então, eles pediram para que a gente se adaptasse, para que a gente não precisasse mais pedir login para ninguém, para que todo mundo pudesse entrar na MLabs, conectar a sua conta via um token de segurança e a gente fica mais tranquilo, o cliente fica mais tranquilo. E aí assim, fica todo mundo mais tranquilo. Exatamente. E aí, nesse momento, só para vocês acompanharem a jornada, a gente falou, tá bom, a gente adapta, mas eu tenho aqui... vocês todos aí sedentos pelo agendamento de stories e assim, por que a gente não tem isso então? Então a gente começou conversas com a Meta, com o time da Meta, foi muito legal, inclusive, agradecer e mandar um abraço para eles todos, né, muito profissionais. Mas qual que é a demanda? Qual o tamanho disso? E a gente começou a mostrar para eles, cara, a demanda é gigante, isso vai ajudar muito e rapidamente eles identificaram e como o Rafa já contou aqui, eles foram incluindo coisas, né? Então, primeiro veio o carrossel, depois veio o Reels automático, depois veio capa de Reels, agora veio o Stories, e assim, naturalmente, gente, eles têm o ritmo deles lá para liberar as coisas, assim como o LinkedIn não publica um formato específico, o TikTok ainda não faz uma... É natural, né? Mas eles estão evoluindo e vão evoluir, né? Então, assim, fiquem tranquilas, é um mito, claro,
A gente está totalmente de acordo com a política. Dá para vocês verificarem isso, tá? É só entrar em contato com a gente consegue provar, se necessário for, que tá tudo certo, tá tudo... a gente tem, né, a autorização, homologado por eles, certificado ali por eles. Então, assim, eu entendo o trauma que foi 2021 e por que esse mito acontece, mas de verdade, assim, isso não existe mais. E podem ficar tranquilos que tá tudo certo. E assim, tem outro ponto que é muito importante, assim, muitas vezes uma conta é bloqueada. E aí, você pode chegar a uma conclusão de que, porque eu estou usando uma ferramenta como MLabs. Mas neste instante, no momento que a gente está na API oficial, tudo via token, eu posso afirmar 110% que não é por causa da MLabs. Não tem chance. Agora, tem chance porque você compartilhou o login com alguém. Porque aí, o próprio sistema vai identificar que é um outro IP de uma outra localização e etc. Vai levantar uma suspeita de que o seu Instagram, de repente, está sendo hackeado. E aí ele gera um bloqueio temporário, às vezes, né? Ou porque você violou a política criando um conteúdo que viola a política. E aí você tem que ir lá ver no status da conta, nas configurações e ver a penalidade que você sofreu, porque você fez alguma coisa de fato errada, né? E a galera não se liga nisso. Inclusive as autorizações, né? Isso que você falou de cada login que você faz ser num lugar, tem um ambiente ali dentro da sua própria conta do Instagram que você consegue dizer, fui eu, não fui eu, ele aparece o histórico de todos os logins. Então, de tempos em tempos, eu dou uma olhada ali nos nossos perfis para ver de onde foram feitos os logins, se eram de pessoas do nosso time ali mesmo ou não, se é a galera... Porque é importante, e aí se tiver alguma coisa errada, o próprio Instagram vai te mostrar lá, né? Login em Abu Dhabi. Boa. Aí, não é. Mas o fato é esse, galera. Voltou tá tudo de forma segura, é tudo dentro das políticas. E sempre pensem nisso quando vocês fizerem essa relação alcance, queda de alcance, engajamento. Além do conteúdo e de tudo que explicou. Se perguntem, por que a Meta, o Google, o LinkedIn criariam dezenas de empregos, manteriam dezenas, centenas de pessoas mundo afora, criando APIs para que plataformas como a MLabs e tantas outras conectassem lá, nos convidam para ir aos eventos deles, a gente está sempre junto com eles para eu prejudicar essa plataforma. Para diminuir o alcance, para diminuir o engajamento, para bloquear as contas. Não tem sentido. Porque ele quer que todo mundo fique dentro dele. Gente, vocês já estão dentro dele. E a gente mesmo falou aqui, né? Use a MLabs para planejar e tenha o seu celular, seu Instagram, seu TikTok na palma da mão para que você possa fazer as publicações. A gente não é inimigo da Meta, muito pelo contrário, né? A Meta nos enxerga como um parceiro, um aliado que está levando, está simplificando os relatórios, né? Já tentou analisar os números ali dentro de um TikTok, do Instagram, e a gente traz luz para eles. E eles sabem que eles não vão conseguir fazer tudo isso, e eles têm essas plataformas, não só MLabs, né? Todas do mercado, como aliados deles, né? Então, sempre façam essa reflexão assim que possível. Boa. Muito bem. E é dessa forma que a gente termina então os mitos, porque a gente já teve aqui, acho que bons mitos aqui para derrubar, né? Pesados, que todo mundo esperava escutar. Né? Muita gente pergunta sobre isso. E é bom que agora a gente já tem o link desse podcast para responder tudo. Manda o corte pra galera. Bom, vou mandar. Se você tem mais dúvidas, coloca aí nos comentários deste episódio quais são suas outras dúvidas que a gente não falou aqui, porque a gente volta aqui nos comentários para responder. E se precisar, a gente faz mais conteúdo ainda, ou outro episódio, porque pode ser que tenha, né? A gente não tenha falado tudo que as pessoas estão pensando por aí. Muito bem, e se você já usa MLabs e confia na MLabs também, coloca no comentário se está com a gente aí em toda essa história. Fica aqui o meu agradecimento. A gente está aqui sem o coraçãozinho, né? Mas é topzera. Coloca aí. Você é topzera. Mas tem um coraçãozinho aqui também. Muito bem. Ficamos por aqui, até o próximo episódio. Valeu. Valeu.